Daniel, vou começar contigo. Vamos. Aqui foi escolhido por ordem de peso. E aí é o seguinte, pode o cristão permanecer desigrejado? Qual que é a tua opinião? Cara, pode um cristão ser desigrejado? Sim. Sim. Pronto. Tá bom. Pastor Roger, vamos lá. E a gente vai desenrolando. Vamos lá, Pastor Roger, na sua opinião. E aí, pode o cristão permanecer desigrejado? Qual a tua opinião? O que você pensa sobre isso? Minha opinião é que não. Não pode permanecer desigrejado. Eu tenho dificuldade de enxergar um cristão que não vive em comunidade, que não vive em unidade, que não... Eu sei que essa palavra é forte, talvez ser contra mim, mas a instituição... que é uma palavra que dói, né, Daniel? Dói em você aí. Mas a instituição tem os seus motivos, inclusive bíblicos, apesar dos maus, os bons ainda. Quando eu falo bom é Deus, mas os bons que seguem a palavra ainda existem. A Igreja de Cristo existe. A Bíblia inteira, os evangelhos, as cartas são direcionados para a igreja, são direcionados para comunidades, e tem diversas passagens, né, que a gente pode citar durante o programa. Então, não. Ok. Daniel, você é filho de pastor, cresceu na igreja, sei sua história, já teve aqui outras vezes e tal. O que te faz pensar ao contrário do que você viveu a maior parte da tua vida? Eu acredito que a palavra desigrejado se tornou um rótulo, mais do que um rótulo, se tornou uma pecha como uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde, uma pessoa afastada. Se existem pessoas ruins, se existem igrejas ruins, se existem igrejas que não fazem um trabalho, que não servem como igreja, eu não posso culpar quem saiu dela por ser alguém que é revoltado ou que infringiu uma regra. Então, acho que antes da gente entender a palavra desigrejado, a gente precisava conversar sobre o que é igreja. Eu acredito na igreja do Senhor, eu acredito na igreja de Jesus Cristo, entende? Então, eu não acredito que alguém possa ser desigrejado dessa igreja. Por quê? Porque Jesus sempre se aproximou de todo mundo. Então, Jesus era a igreja, aonde ele ia, ele conseguia se tornar igreja. Eu entendo que ninguém é igreja sozinho. Inclusive, tem uma música minha chamada Igreja Sou Eu, que a galera bateu pra caramba. Ninguém é igreja sozinha. A igreja não é uma pessoa, é comunidade, como a gente fala, senso de comunidade e tudo mais. Você entende isso, então, também? Eu entendo demais que ninguém consegue fazer nada e ser nada sozinho. O que eu preciso entender, e eu entendi na minha vida, é que a comunidade não está só ali no domingo e talvez um dia da semana. A comunidade está à minha volta o tempo todo. Então eu sou um cara que sou filho de pastor, mas o meu pai abria o portão da área, do quintal de casa, para entregar sopa para a rapaziada da favela. A gente ia levar o pessoal para um hospital porque não tinha carro. Então você consegue ser comunidade muito mais do que só num prédio. Então eu acho que vai muito mais além a questão de o que é ser igreja e o que é igreja realmente. Entende? Pastor Roger. Mas ser comunidade, concordo com você até aí, mas também num prédio. Então, a Bíblia, ela relata em diversas passagens, por exemplo, eu posso ler a clássica de Hebreus 10, 21, deixa eu tirar aqui da luz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, consideremo-nos, ao plural aí, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso só pode ser feito em comunidade. No 25, não deixando a sua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vem aproximando aquele dia. Então o senso de comunidade existe, eu concordo, pode ser dentro, pode ser fora, inclusive igreja é chamado para fora, mas precisa ter a comunidade. Inclusive, mais para frente a gente pode tratar, ou agora, o senso de liderança. Eu sei que os líderes, muitos estão manchando o evangelho, eu lamento profundamente. Mas a Bíblia fala em Hebreus também sobre o senso de obedecer os vossos guias, algum líder sobre você. Como você vai ter um líder sobre você se você não frequenta uma comunidade? E eu sei que está arranhado isso. Eu sei que está arranhado. Eu sei que está bem arranhado. Mas a realidade bíblica não pode ser modificada por causa de alguns homens, ainda que sejam muitos, que estão deturpando a igreja de Deus. Daniel. A igreja de Cristo existe ainda, em senso de comunidade. Eu acho que o que acontece hoje dentro da igreja é uma questão de hierarquia.
e não necessariamente liderança. Um lugar onde eu mando, onde eu falo, tem que ir por esse lado, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. É por isso hoje a gente vai no Instagram. Quero dar uma dica para quem quer ganhar seguidores gospel no Instagram. Abra uma caixinha de pergunta e vão ficar perguntando se soltar pum é pecado, pastor? Se o pastor for divertido e fizer uma piadinha, aí já ganhou, porque vão falar, olha, ele é crente, mas ele faz sorrir. E aí alguma hora vai cair na questão realmente que é o ego, que eu acredito que o diabo é o ego. Quando cai no ego, que é a questão da cobertura espiritual, né? Não precisa, cobertura espiritual, o cara não pode fazer nada se ele não consultar, vira quase um tarô, tá ligado? Você não sai do lugar porque Deus tá no controle, e o seu líder precisa ditar a regra. Então você faz, você vai, você não faz, eu Mas acredito... a sua experiência de igreja era metodista não tem isso. Então, eu saiba, não sei. O que acontece? Eu vim da igreja metodista, mas eu saí... O pastor não controla a vida das pessoas. Eu saí muito rápido da igreja metodista. O que acontece? Tem um sistema hierárquico que é diferente, que é o lance de alguém bispo, lá, acima do pastor, que aí esse manda no pastor. É o problema da hierarquia. Pra mim, é hierarquia. Você é contra a hierarquia? A hierarquia se torna quase que um pódio. E esse texto aqui, ó, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil pra você. O que a gente faz com esse texto, Daniel? Então, você tá falando... Você tá indo pro lado perverso de líderes abusivos, e eu concordo e lamento. Sim. Mas existem pastores de Deus e a Bíblia fala de uma hierarquia. O que é um pastor? Eu sou contra a cobertura espiritual, vim de um movimento neopentecostal, a qual me senti usado muitas vezes. Sim. E eu sei o que você tá dizendo, mas... Me encontrei hoje numa igreja de Cristo, uma comunidade humilde, mas uma comunidade que preza pela palavra, ainda que tem os seus defeitos, né? E que tem liderança a qual a gente tem que prestar contas, conforme a Bíblia está dizendo. Então, o que a gente faz com Hebreus 13:17? O que a gente faz? Eu tenho um filho de 2 anos e uma filha de 10. Eles têm que prestar contas comigo. A minha filha não toma decisões por ela. Graças a Deus. Você entende? Graças a Deus. O problema é, a gente está falando com crentes de 40 anos de igreja... que ainda para escolher uma cor de roupa precisa ligar pro pastor e falar, não é isso que pastor, eu tô dizendo, tá? Então é isso que porque eu posso falar sobre obediência. Como eu usar a Bíblia para falar da submissão da mulher. E quantas mulheres são, até hoje ainda, oprimidas por causa dessa ideia de que submissão é ele manda, ele faz. Quantas mulheres são abusadas porque a Bíblia diz que o corpo dela é do marido. Então, tipo, o contexto é algo muito complexo. Eu acho que você entender para quem eles estão falando é como eu dizer que a mulher não pode pregar, a mulher não pode falar, a mulher não pode abrir a boca. Quem eram aquelas mulheres quando esse texto veio? Então, tipo, eu acho que a gente precisa colocar a coisa no lugar para entender o porquê. Mas como você entenderia esse texto, então? Eu entendo que são as pessoas... Quando eu chego numa pessoa, eu ajudo algumas pessoas. Que essas pessoas, elas não têm orientação nenhuma. Elas precisam de ajuda. Entende? Aí né, essa pessoa ela chega e ela fala assim: não, eu vou comprar um carro hoje porque eu preciso acreditar em mim. Aí você fala: não, calma aí, vem cá. Não é legal, velho, porque não tá na hora ainda. Se organiza, faz isso, limpa seu nome. Você dá um caminho pra ela. Já não é uma obrigação, já não é um negócio assim, você não vai fazer. Eu acredito que esse lance da imposição, que é onde a gente acaba errando. E a gente tem essa coisa recorrente que você já falou, que já viu, que já viveu e que concorda que existe. A gente não pode fingir que não existe. Que o meu, se o pastor me permitir, claro. Minha preocupação, Daniel, que eu sei que você representa muita gente, você querendo ou não, você representa, você tem uma influência muito forte. A minha preocupação é por causa dos de más experiências que talvez você viveu, ouviu, a gente condena o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala para congregar, Jesus ordenou ceia, a Bíblia fala o tempo todo, Paulo pega o evangelho e transforma isso num organizacional, onde tem apóstolos, conforme Efésios 4, onde não apóstolos como a gente vê hoje, pelo amor de Jesus, não me olhe assim. Mas existem
cargos, existem ordenanças, existem hierarquia numa igreja de Jesus de verdade. Termina em Apocalipse, Jesus Cristo escrevendo cartas através de João para 7 igrejas. E a igreja ali é uma comunidade, inclusive ele direciona para o líder, para o anjo. E esse líder, a igreja está sujeita a ele. Mesmo que tenham líderes maus, e esses eu condeno e saí de um movimento assim. Existem líderes bons que seguem a palavra de Deus. Então eu não posso anular, eu tenho medo disso, sabe, Daniel? A gente anular a verdade da comunidade por causa dos maus. Então, Você vai sempre bater no mal. Não, é porque tem a cobertura espiritual, que o pastor só o que ele falar, ele escolhe a minha roupa. Não é isso que eu tô dizendo. Então, uma vez um pastor escreveu no Instagram dele que todo mundo que faz comédia pra crente é mercenário e quer ganhar dinheiro. É que você tá citando outro exemplo, eu entendo. Eu me ofendi com isso. E o que eu imaginar. fiz? Chamei o cara, falei, vem cá. Eu nunca cobrei um cachê. Eu fui em diversos lugares servir. Eu fui ajudar, eu fui não sei o que. No final ele só falou uma coisa. Eu não tava falando de você. Eu acredito que assim, o problema eu acho que a gente tá defendendo demais algo que não precisa ser defendido. Se eu sou a igreja de verdade, porque o ser igreja de verdade independe de quanto tempo você frequenta uma. Porque se fosse assim, não teríamos flores de lis, não teríamos deputados como a gente tem hoje, que quando você vê uma coisa, você fala assim, como que uma pessoa que teve 40 anos de caminhada com Cristo é capaz de fazer uma atrocidade dessa? Entende? Então, tipo, eu uso a técnica que eu uso pro humor. O humor, a comédia, a gente pode bater em quem? A gente pode bater no oprimido ou no opressor. Então, o meu pai, como pastor, ele nunca se incomodou com nenhuma das minhas críticas. Por quê? Porque ele sabe que eu não estava falando dele. A partir da hora que eu sei que, por exemplo, alguém vem e faz uma brincadeira assim com Jesus. Eu tenho uns amigos que não acreditam em Jesus. Então, tipo, alguém vem e fala assim, Jesus nem veio trabalhar hoje, que ele falou que estava pregado. Aí o cara faz uma piada dessa. Cara, é direito dele fazer essa piada porque ele não acredita. Eu não preciso defender. Cara, ele fez essa brincadeira porque ele não acredita e pra ele é uma brincadeira de boa. Em quem eu vou bater com o meu humor, com a minha comédia, com a minha crítica, com a minha denúncia? Foi como você falou, Jesus estipulou a ceia. Que ceia que Jesus estipulou? Essa ceia de hoje, que é um pão Pullman cortado com um suquinho Tang, porque Tang não pode ser álcool. Fazer em memória de mim, então, eu não tô falando dos elementos. O pessoal se embriagava, o pessoal comia pra caramba, eles tiveram até que dar uma chamada neles, pô, velho, quer comer, come em casa. Tinha os Daniel lá, comendo pra caramba na ceia. E a ideia da ceia era o quê? Era repartir comunidade. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Então vamos pra igreja, meu irmão. Tá tudo certo. Então, É isso aí lá, mesmo. Mano, vamos hoje, no culto. Vamos pra igreja. Então, então, a essa mesma questão. coisa. O de ir Hoje pra você igreja. não congrega mais, Daniel? Então, eu parei na pandemia. Essa cara de pau. Eu parei na pandemia em 2015. Na verdade, Profetizou assim... a pandemia. Hoje, quando alguém falou, onde você congrega? Você tá sem Não, igreja. hoje eu não congrego numa igreja. E o que acontece? Eu fui muito tempo de uma igreja, fui muito tempo de muitas igrejas. E como meu pai é da Metodista, a Metodista tinha um sistema que assim, acabou seu tempo aqui, a gente manda você pra onde a gente quiser. Então ele saiu daqui, foi pra outra, teve uma hora que a gente cansou. E você andou igual cigano com seu pai. Igual cigano, e a gente faz amizade. E para mim, eu acho que o senso de comunidade é isso. Por isso tem muita igreja hoje que é um lugar onde a pessoa senta pra assistir o ídolo dela pregar, porque ele prega muito bem, e ela vai embora pra casa dela e tá tudo certo. Ela até entrega a oferta dela, ela toma a ceia dela, ela faz a parada dela, mas ela vai embora. Que senso de comunidade tem nisso? Absolutamente nada, porque ela tá fazendo igual um cara que tá dentro de casa e assiste no YouTube, por exemplo. Porque se eu não tenho isso aqui, velho, mano, e aí? O que você tá precisando? Como que você tá? Então chegou uma mulher pra mim na igreja e falou, eu queria te assistir no teatro, mas eu tô passando por umas dificuldades financeiras e não sei o que, então por isso eu não vou. Caramba, olha a oportunidade que eu tenho de ser igreja na vida dessa pessoa. O que eu fiz na hora? Peguei 2 ingressos meus, peguei R$100, pus no meio, enfiei num envelope e falei, irmã, tó. Aí a pessoa abriu, chorou com o marido e foram me assistir, tá ligado? Então, tipo, você pode ser igreja dentro da igreja. Eu acredito nisso. Nós podemos ser igreja onde nós estivermos. Então, mas é uma pergunta. Se existir, porque existe, eu tenho como provar.
igrejas, apesar de falhas, porque somos homens, né? Somos falhos. Eu também acredito que existe. Existem igrejas de verdade, que tem esse senso de comunidade, que tem amor pelo próximo, que batiza, que ceia, que faz o que Jesus mandou. Se existem essas igrejas, e quem tá me assistindo aí dê a sua opinião se existem. Eu sou de uma, por exemplo, Certo. que tem os seus defeitos, porque eu tô lá, por exemplo, tem as suas falhas. Se existe essa igreja, não ir para uma comunidade como essa, não tá errado? Eu sei que tem essa igreja, mas eu não vou mesmo assim. Baseado nos textos que eu já li, posso ler outros. Não estaria errado? É por isso Porque você tá apontando, continua apontando e eu entendo as decepções. E beleza, vamos chorar junto porque eu posso contar algumas. Acho que talvez você tenha mais, enfim. Mas tenho várias. Tem bastante muitas, também. Muitas. Mas isso não anula a palavra. Eu tô preocupado com a palavra, que nos manda congregar, compartilhar dons. Fala de comunidade, fala de estar num espaço físico, fala de ser, eu te falo, fala de ter líderes sobre você, fala sobre sujeição, fala sobre amor ao próximo. Então eu encontro uma igreja assim, apesar de falha, mas que está ali na palavra. Eu não vou para essa comunidade, eu escolho não ir, e isso está certo? Então, a questão, Roger, é assim, a gente veio de uma cultura de canonização tão grande que a gente precisa ganhar a pessoa para o que a gente acredita. Então, o ser cristão é estar filiado a uma igreja. Eu não consigo acreditar e entender dessa forma. O que aconteceu uma vez comigo? Eu fui visitar a avó da minha esposa e eu nasci nessa cultura de igrejeiro. Várias vezes por semana. Você é louco, eu sempre fui perfeito, mano. Infalível, impecável, imaculado. Cara, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. A coisa mais perigosa que eu usei sem meus pais saber foi bala de Cosme Damião. Tipo assim, eu era um crente infalível, só não fui arrebatado por causa do peso, porque eu era top. Ia ser 5 anjos e não ia dar conta. Você é louco. Tinha que fazer um megazord de anjo pra me levantar. Mano, eu vivi isso, de estar na igreja de segunda a segunda-feira. Inclusive, eu parei de frequentar uma igreja local por causa dessas minhas viagens. E começou nessas viagens. Porque você sabe, quando você começa numa agenda muito frenética, quando que a igreja abre? É quando você vai servir. Então César, vem na minha igreja aqui, vou. Aí você tá na Bahia domingo que vem você tá em Manaus. Uma hora você fala assim, caramba, eu não consigo parar. Então se o cara realmente não é pastor de uma igreja local, para ele parar de frequentar uma igreja é muito fácil, uma igreja local. Eu acredito. Se ele tiver uma agenda, né? Se ele não separar, mano, primeiro domingo eu não vou em lugar nenhum, porque eu tenho que servir. Priorizar. É minha ceia, sei lá. Acabou, a minha igreja. Você fazia isso no começo, não fazia, Daniel? Tipo assim, ó, tal dia é a ceia e tal, então nesse dia eu vou estar aqui. Eu já tive muitas coisas assim, de igrejeiro raiz, assim, de brigar com a esposa no domingo que ela queria descansar e eu falar que tem que ir pra igreja, porque se você não quer ir pra igreja, você não tem um relacionamento com Deus, poxa, temos que ir pra igreja. Então, tem muita gente que é excelente dentro de uma igreja, tem muita gente que é muito boa dentro de uma igreja. E o cara é um péssimo marido, velho. O cara é um péssimo pai, é um péssimo profissional, é um péssimo tudo, mas ele é um ótimo diácono. Isso é um problema também. Mas ele vai ser isso fora também. Se ele é péssimo, ele vai ser péssimo desigrejado também. Ele é péssimo. É ele que é, e né? não vai mudar. O problema é esse, o paliativo. Mas é a igreja prédio não muda a pessoa. A igreja prédio, infelizmente, eu vou ter que falar isso toda vez, nem todas, mas muitas igrejas prédio acabam ensinando o cara a ser um fingido, um hipócrita. Porque se eu tô de terno e gravata, e se eu falo shalom, a paz do Senhor, Deus abençoe, se eu canto os hinos, e se eu faço, é a geração Senhor, Senhor. Eu evangelizei, expulsei demônios e fiz um monte de coisa. Ele vai falar, não te conheço. Porque Jesus vai para onde? A mesma Bíblia que você lê, ela diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele mesmo falou, pô, tive fome, você me deu de comer, tive sede, tive preso, você foi me visitar. Então, bandido bom e bandido morto não combina com essa visão de o ser igreja, tá ligado? Então, tipo, será que o cara precisa necessariamente... Se o cara está num lugar que ele trabalha de segunda a sexta-feira, ele tem sábado e domingo pra curtir a família dele, para assistir um negócio com a família dele, para estar junto com os amigos dele.
eu não vejo problema nenhum o cara abrir mão de estar ali na igreja. Pra mim, ele não vai deixar de ser. Quantas vezes eu me vi chorando na sala de casa com um monte de amigo que talvez não ia estar dentro de uma igreja, mas estava dentro da minha sala porque são meus amigos, e eu com violão ali, tocando louvores maravilhosos, Renato Russo, Lulu Santos e outros levitas por aí, com mensagens muito boas. Sim. Porque a gente acaba definindo que é o gospel, tá ligado? Tem o lance do gospel. Pastor Roger. É que são muitos desdobramentos, e a sua fala eu respeito, mas ela continua na crítica. Sim. A crítica falha da igreja que existe. Mas eu repito, citei vários textos, vou citar mais um: a Bíblia não anula, não pode ser anulada por causa de más experiências. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, eu recomendo você de casa, leia o texto inteiro, Coríntios 12, 13, 14, ali é a igreja pura, é comunidade pura. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, corpo, não será por isso do corpo? 27. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então eu poderia seguir o texto lendo, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Então eu não posso dizer que a igreja sou eu, porque eu não sou a igreja, eu faço parte dessa igreja. Eu sou um membro, um pé, um olho, uma orelha dessa igreja. Eu sou uma parte dela. E quando se fala de igreja, eu creio na igreja invisível. Eu creio que o arrebatamento não vai arrebatar placas. Ele pode pegar algumas de cada comunidade ou quem não está em comunidade. Eu não estou aqui para falar de salvação. Não cabe a mim, não compete a mim. O arrebatamento é o deixados para trás, assim? A roupa fica, o cara sobe? Aí deixa isso para um outro debate de pré e pós, né? Que nessa mesa tem pré, tem pós, sei lá. Enfim, deixa para lá isso aí. O que eu quis dizer é que o organizacional, Efésios 4 fala sobre dons, um é chamado para mestre, outro para apóstolo, outro para pastores. Isso se exercita numa comunidade. Certo. Não se exercita numa roda de amigos, com todo o respeito, que eu amo esse tipo de roda, me chama, vamos tocar violão junto, vamos tocar Renato Russo, seja o que for, se a mensagem for boa, eu tô dentro. Não é isso. Mas o exercitar de uma comunidade se constitui num organizacional. A Bíblia relata o tempo todo. Então eu não posso, como pé, andar sozinho igual a mãozinha da família Adas e falar, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não é. Somos parte dessa igreja que se torna corpo quando estamos juntos.